Seja bem-vindo ao canal. Dando sequência nos nossos vídeos, nós vamos agora demonstrar como que se liga aí os nossos equipamentos então dentro de uma pequena residência. Então lembrando, né, nós estamos falando sobre uma pequena residência, dimensionamento. Nós fizemos todo um cálculo e agora nós estamos chegando aí na parte final dos finais, né, que são as fiações elétricas a serem feitas. Bem, então nós vamos demonstrar aqui a ligação de uma lâmpada comandada por um interruptor simples. Então, para quem está acompanhando o vídeo desde o começo, nós estamos demonstrando tudo, né? Então nós temos aqui o eletroduto. Esse eletroduto é dotado de um fio fase, um fio retorno e um fio terra. Então, como que ficaria, né? Isso aqui é o que está correndo pelo eletroduto. A gente vai sair a fase para o disco central do soquete. Perdão, o neutro para o pino central do soquete. A fase passa para o interruptor e o retorno volta para o bocal. Então, relembrando, tá? Até peço desculpa aqui pela gafe no começo aqui. A gente tem sempre que prestar atenção, tá? Quando a gente fala fase, terra e neutro, o que vai acontecer para a instalação de lâmpadas? Então isso aqui é um circuito com toda certeza 110 ou 127 volts, como preferirem. E o que a gente faz? A gente coloca sempre o neutro no soquete, no pino central. O retorno a gente vem para o interruptor e a fase nós vemos na outra parte do interruptor. Então, por que tem que fazer isso? Porque quando eu acionar esse interruptor aqui, eu vou estar fechando essa barrinha aqui. Então a fase vai estar vindo, que é a fase aqui é o fio vermelho, vai fechar, vai alimentar pelo preto e vai voltar pelo azul aqui. No caso aqui está até um pouco acinzentado, e esse vai ser o neutro. Então a lâmpada vai estar acesa. Quando nós despressionamos esse botão, a gente abre o circuito e aí o que acontece? Na lâmpada em si, nós temos o neutro ligado e o retorno. Como o neutro é neutro e o retorno não tem nenhum tipo de fase, essa lâmpada está ligada, vai estar desligada e vai possibilitar o manuseio dela sem nenhuma hipótese de levar uma descarga elétrica. Então ligar sempre a fase no interruptor, o retorno no contato do disco central da lâmpada e o neutro diretamente ao contato da base. Bom, sempre tem os questionamentos, né? E aí alguém vai falar assim, mas eu não posso ligar esse cara aqui no outro lado e o interruptor ligar no disco central? Pode, não vai interferir muita coisa, até porque quem manda nesse circuito aqui é esse interruptor. Uma vez que ele está aberto, você não tem risco de eletrocução. Mas o bom senso, né, e vamos dizer assim, a diplomacia, né, que foi adotada durante os anos, criou-se esse hábito de colocar sempre o neutro no pino central. É por isso que assim é feito. Bem, aí vem a segunda questão. Eu quero ligar mais de uma lâmpada com um interruptor simples. É possível? Perfeitamente. Veja, nós temos dois soquetes. O neutro está ligado em um e o neutro está ligado em outro. Aí o que vai diferenciar do outro que a gente estava vendo, que é uma lâmpada só? Somente o caminho e a quantidade de fio, né? Então veja, a fase vem, desce, passa pelo interruptor, o retorno volta, alimenta uma lâmpada e alimenta a próxima lâmpada. Poderia colocar 3 lâmpadas aqui, 4, enquanto a bitola da fiação suportar a corrente perfeitamente. Então nós temos aqui uma fase, um neutro e um terra. Então aqui nós temos uma fase e um retorno. Então veja, fase,
vem até o interruptor, retorno vai para as lâmpadas, fase, esse tracinho grande, retorno, o tracinho pequeno. E aqui nós temos uma fase, um neutro, um retorno e um terra. E assim nós temos aí a ligação. Agora vamos lá, uma ligação de lâmpada comandada por dois pontos, que são os interruptores paralelos. Como fazer isso? Mas nós vamos fazer dessa forma. Eu tenho um neutro, alimento central do soquete, saio com outra extremidade do soquete e venho para um interruptor paralelo. E o interruptor paralelo, o que ele tem? 3 pinos. Então, o central é onde a gente vai colocar o outro borne da lâmpada, e os outros dois que estão sobrando vão ser ligados simultaneamente na mesma forma do outro interruptor. E no outro interruptor vai estar sobrando o pino do meio, então o pino do meio é a fase. Então, para ficar um jeito até mais fácil de entender o interruptor paralelo, observe o seguinte: ele tem 3 pinos. Então, o meio, um vai para a fase e um vem para a lâmpada, e os outros dois é ligado nos outros dois do outro interruptor. Se a gente fosse fazer uma linha reta aqui, como que ficaria? Ficaria assim, ó. Este vem com este outro vem com este outro, esse do meio vem para a fase, no caso o vermelho, e esse outro que está sobrando volta para a lâmpada. Então nós temos aqui neutro, proteção, fase, retorno. Lembra que eu estava falando de fazer a ligação reta? Ela está aqui, ó. A fase entra no pino do meio, vai sobrar o de cima e o de baixo, que eu vou ligar no de cima e no de baixo do outro interruptor. Sobrou um borne, o que eu faço com ele? Ele é o retorno, ele vai lá para a lâmpada. E o outro da lâmpada onde vai? No neutro. E aqui nós temos a ligação equivalente. Se a gente fosse ligar a lâmpada comandada por 3 pontos, bom, aí a gente vai precisar de um interruptor chamado intermediário. Então são 2 interruptores paralelos e um intermediário. Essa ligação aqui, ela está muito prática, tá? Para depois que você ganha um pouco de conhecimento, é fácil de identificar. Mas aqui a gente tem um jeito mais simples de explicar. Então, ó, nós temos o neutro, temos a terra, temos a fase. Eu pego um retorno, venho no borne do meio do interruptor paralelo. Os outros dois que são do paralelo eu jogo no intermediário. Então vamos colocar que aqui seja A e B, o C e o D vão voltar lá para o outro interruptor paralelo. Então o que vai acontecer? A fase vem, passa pelo interruptor, esse interruptor está fechado, ela segue, vai pegar do intermediário que está fechado, vai vir, vai passar pelo retorno aqui, fechou com esse retorno, bateu aqui, o que aconteceu? A lâmpada acendeu. Se eu abrir isso aqui, eu desligo. Se eu abrir isso aqui, ela continua desligada. Se eu abrir esse e fechar esse, eu ligo. E assim sucessivamente. E o intermediário, o que ele faz? Quando a gente chega aqui, nós pressionamos ele, ele simplesmente faz uma jogadinha entre esses bornes e vai fazer a ligação como se fosse um outro paralelo que tivesse aqui. Nada mais, nada menos. Bom, muito obrigado e até a próxima.